O seminário socrático, ele precisa ser para nós como que uma prática costumeira. Costumeira. Quando nós começamos a fazer muitos seminários socráticos com as crianças, com os alunos, elas vão aprendendo a interagir em sala de aula. E isso é muito bom, é muito importante. Então, como eu falava para vocês na aula passada, qual é a função do trivium? A gente romantiza muito da função do trivium. O trivium é formar para as virtudes, é gerar virtudes e tal. Mas não basta a pessoa só fazer o caminho do trivium, que ela não vai ficar santo. Se ela não rezar, né? Se ela não buscar uma vida de sacramentos, se ela não confessar, se ela não ir à missa. Então, só o trivium, né, não vai adiantar. Inclusive, eu não sei em que época que foi, mas as escolas protestantes tiveram também um período, né, que elas também trabalhavam o trivium e o quadrivium. Também aplicavam as artes liberais. E continuavam sendo protestantes. Né? Não que o protestante não tenha virtude, mas eu digo assim que não é, né, algo, né, essencialmente religioso, é algo para a formação humana, para a formação humana. Então, aonde o trivium quer chegar? O trivium, ele é um preparatório para o quadrivium. O ideal é que o aluno saia do trivium sabendo o que exatamente. Né? Ele tem que ser treinado em alguma habilidade que se sobressaia a todas as outras. Então, a gente costuma falar assim, ele tem que sair do trivium sabendo lógica, gramática e retórica. Mas isso daí não quer dizer nada, isso daí são matérias, ele tem que dominar essas matérias, sim, mas dominar essas matérias vão resultar em qual habilidade? Em qual habilidade? Ou seja, ele vai sair dali sabendo fazer o quê? Né, quando ele sair do trivium. A ideia do trivium, lá no Império Romano, era que o jovem saísse dali pronto para ser um político de sucesso, para ser um governador, para ser um senador. Então se estudava o trivium para se chegar a uma retórica perfeita. Então, como que é a ordem da coisa, né? Primeiramente, a gramática, porque eu preciso aprender a ler, né? Preciso aprender a ler. Então era uma espécie, não era bem a gramática forte, era uma espécie, como se fosse hoje, seria uma alfabetização, vou ensinar a ler bem, né? Vou treinar bem na linguagem. Depois eu vou usar da linguagem bem treinada para aprender lógica. Ou seja, não basta eu ler e não entender. Não basta eu ler, né, e não conseguir sintetizar, saber o que aquilo dali está falando. Não adianta eu pegar um monte de trechinho, decorar um monte de livro. Né? Tem um filme que eu não estou conseguindo lembrar o nome agora, aquele filme que você não assiste, mas não dá muita bola assim, e depois se descobre que era importante aquilo que você devia ter gravado mais, mas também nunca mais fui atrás, né, que tem um personagem que ele é baseado num personagem real. É baseado num personagem real que ele leu, se eu não me engano, 6.000 livros. E ele sabe o que tem nesses 6.000 livros. Então ele foi, na época dele, considerado um gênio. Foi considerado assim, uma pessoa espetacular. Perguntavam para ele o que diz na página tal da Ilíada de Homero. E ele repetia a página inteira. O que diz no livro tal do Dom Quixote de La Mancha? Ele repetia a página inteira. E era um número, eu sei que era mais de 1.000. Era mais de 1.000 livros. Eu não sei se era 3.000 ou 6.000. E aí, aquilo chamava muito atenção, tanto que ele aparece num filme, né? Esse personagem, retratando a época dele, né, como assim uma coisa impressionante. Mais um tempo depois, eles descobriram que era uma patologia, que na verdade ele tinha um distúrbio mental, ele era doente. E como é que eles descobriram isso? Porque ele citava qualquer livro, ele sabia o que tinha em todos esses livros,
mas ele não conseguia aplicar nada desses livros na vida dele. Ou seja, ele não entendia o que os livros estavam falando. Ele não abstraía o que os livros estavam ensinando. Então, muitas vezes é uma lição para nós, né, irmã Júlia? A gente quer ler bastante, e a gente vai virando uma enciclopédia. Mas a velocidade que eu leio as coisas, eu quero aproveitar o meu tempo, eu quero ler bastante, quero poder dizer para as pessoas que eu já li aquele livro, né? Quando eu vejo todo mundo falando de um livro, eu penso, nossa, eu tenho que ler esse livro. Aí eu pego e leio ele correndo também, só para dizer, eu já li, né? Muitas vezes nós estamos só perdendo o nosso tempo. Estamos jogando nosso tempo fora, porque nós temos que ler, entender, gravar o que nós lemos, nunca mais esquecer o que a gente aprendeu ali. Eu posso esquecer o número da página, eu posso não conseguir mais repetir aquela ideia com as palavras do autor, com as palavras que está no livro, mas eu lembro e eu entendo o que tem lá. Eu entendo o que tem lá. Eu consigo ter, né, uma noção para sempre do que eu entendi sobre aquele livro. Se o livro tratava de amizade, se o livro tratava de algum vício, né? O livro tratava de ganância, o livro tratava de inveja. Eu entendi coisas profundas ali, né? Sobre a inveja. Por exemplo, quando eu leio Otelo, de Shakespeare, né? Eu não vou lembrar de todo o texto, mas eu vejo, poxa, tá falando, né? Da inveja que cegou, né? O outro lá. E aí eu vou gravar aquilo ali para a vida inteira. Eu vou entender aquilo ali para a vida inteira. Então, sempre que, né, eu precisar de uma referência, o meu cérebro vai puxar aquela referência. Então, os livros vão ter um efeito, né? A partir do momento em que eles têm o quê? Um entendimento da nossa parte. Então, para que esse entendimento seja possível, eu preciso saber pensar. Eu preciso ler as coisas no livro e juntar com outras coisas, experiências que eu já tive na vida, né, outras coisas que eu li, outras coisas que eu entendi, e chegar a uma definição, né, chegar a um entendimento daquilo. Então, para conseguir fazer isso, né, eu preciso do quê? Primeiro, eu preciso ser são da cabeça, porque aquele personagem que eu vi para vocês, essa história, ele não conseguia, porque ele era doente. Então, eu preciso ter, né, uma sanidade mental. Depois, eu preciso o quê? Preciso ter gravado várias coisas na minha cabeça. Preciso ter lido outras coisas, aprendido outras coisas. E terceiro, eu preciso entender. Eu preciso pensar sobre aquilo. Pensar sobre aquilo só é possível se eu consigo dentro de uma lógica. Então veja que eu estou, né, estudando a gramática dentro do Trivium, né, porque ela vai me ajudar a entender os problemas que eu vou estudar na lógica. E a lógica está para quê? A lógica está para me ensinar, a partir daquilo que eu li, a partir daquilo que eu estudei, formular argumentos. Argumentos convincentes e conseguir explicar isso para as pessoas se chama retórica. Então, eu vou fazer uma caminhada. Tem que ser um de cada vez, professor? Na época, sim. Hoje, não. Hoje, você pode estudar os três juntos. Por que na época precisava ser um de cada vez? Porque não existia escola primária. Não se ensinava as crianças a ler. Então, a Tatiane chegava lá para estudar, né, com 20 anos, e ela não era alfabetizada. Então, ela tinha que começar pela gramática. Hoje, se uma pessoa quer começar pela lógica, não tem problema nenhum, porque ela já sabe ler. Aí ela vai começar pela lógica, aprender a ter mais lógica, depois ela vai aperfeiçoar a gramática. Ela pode também começar pela retórica, e aí ela vai vendo os problemas que ela tem. Poxa, eu não consigo organizar um pensamento, organizar uma ideia, não consigo me expressar. Aí ela vai voltando, né, vai estudar lógica para aprender a organizar as ideias dela, vai estudar gramática para aprender a se expressar, né, de forma culta, de forma atraente. Então ela vai estudar gramática. Então hoje dá para fazer, né, em outras ordens, mas existia essa ordem. Então quer dizer, queria-se chegar com a primeira parte das artes liberais, queria-se chegar com o Trivium, a capacidade do indivíduo fazer uma boa apresentação. A capacidade do indivíduo fazer uma boa apresentação. Ele conseguir apresentar, explicar e defender
defender a sua ideia em público, em qualquer ocasião. Então, tinha treinamentos, né, que eles faziam, por exemplo, de fazer apresentações, escrever em lugares com muito barulho, fazer palestras com bastante tumulto, né, para que elas aprendessem a se expressar em qualquer situação. Então, quando elas fossem senador e elas fossem fazer um discurso, e o povo começasse a vaiar o discurso, ela conseguisse continuar falando, né, com força, com vigor, colocando seus argumentos, sem se intimidar com as vaias. Então, eles tinham esse tipo de treinamento, porque a finalidade era, né, fazer um político, um senador, muito diferente do que nós conhecemos hoje. Né? Então, não é esse senador, esse governador, esse vereador que a gente conhece hoje, que não se exige estudo nenhum. O Império Romano queria construir uma civilização nunca vista antes, porém baseada na civilização dos gregos, baseada em Atenas, baseada nas grandes cidades gregas que já tinham marcado história. Então, eles queriam políticos, ou seja, senadores, prefeitos, eles queriam pessoas que realmente tivessem condição de liderar um povo, de representar o Império Romano naquela região. Então, nós católicos, nós cristãos, né, lembramos muito, por exemplo, de Pôncio Pilatos. De Pôncio Pilatos, que era, né, um desses políticos. Então, veja que Pôncio Pilatos, ele teve uma discussão, né, e a gente percebe que ele é inteligentíssimo quando ele conversa com Jesus. Então, assim, não é qualquer um para conversar do jeito que ele conversou com Jesus. Tipo, a própria verdade estava diante dele. E ele soube o que fazer, ele soube o que perguntar para a verdade. Ele soube o que perguntar para a verdade. E aí nós não sabemos até que ponto ele entendeu. Porque quando Jesus falou para ele, ele perguntou para Jesus, mas o que é a verdade? Olha que pergunta, né? Pergunta de $1 milhão. Ou seja, ele não era qualquer um. Ele era alguém inteligentíssimo para chegar diante da verdade e fazer essa pergunta, mas o que é a verdade? Então, Pilatos, né, uma figura que nós conhecemos, que vem desse processo de formação, né, que era rigorosíssimo, que era muito exigente para se formar uma pessoa culta, inteligente, educada, corajosa, virtuosa, capaz de se expressar de forma clara, né, com argumentos lógicos, em uma apresentação que todo mundo entendesse. Então, eu estava formando a pessoa para quê? Para falar com os outros, para falar em público. Então, do que adiantaria um estudo profundo, né, fazer mestrado, doutorado e não conseguir passar isso para ninguém? Eu me lembro quando eu fiz cursinho para entrar na faculdade, porque na escola eu tinha a impressão que não tinha aprendido nada. Quando eu fiz o simulado do vestibular, eu errei tudo. Então, tive aquela sensação de que tinha perdido 9 anos na escola. Aí eu entrei para um cursinho preparatório para o vestibular. E aí a gente tinha um professor lá que eles falavam assim, o cursinho era caro, né? E eles diziam assim que aquele professor era de improviso, que ele era um aluno de matemática que trabalhava no cursinho. E aí, até o professor de matemática voltar de uma viagem que ele estava no exterior, o professor de matemática estava na Europa, aquele aluno ia dar o primeiro mês de aula. Mas que não era para a gente se preocupar, que quando o professor voltasse, ele ia repor todas essas aulas desse primeiro mês no sábado. Então todo mundo entrou e pensou, nossa, vai ser muito bom. Só que o menino que dava aula, ele era bom. Ele era muito bom porque ele era jovem, ele era acadêmico de matemática, então ele falava a nossa língua, né, que estava todo mundo ali saindo do segundo grau. Então o menino estava lá no terceiro ano de matemática e a gente entendia tudo que ele falava. E era muito bom. E eu fui entendendo matemática, pensando, nossa, por isso que eu não aprendi na escola, faltou isso, o professor não explicava bem e tal. Aí avisaram que o professor doutor tinha voltado e que já ia começar. Aí a expectativa foi lá em cima, né?
Se o aluno de matemática da faculdade, ele deu aula nesse nível para nós, você imagine um professor da faculdade com doutorado. Né? O que, que ele vai fazer na nossa cabeça? E aí entrou um professor e eu comecei a me sentir assim, tipo, meu Deus do céu, como eu sou burro. Né? O professor aqui é o melhor do mundo. E eu não estou entendendo nada que ele está falando. E eu comecei a sentir uma angústia, me contorcer. Eu olhava para aquele papel e pensava, nossa, tá fazendo tudo com o outro, né? Aí todo mundo tem cara de inteligente, né? Tá todo mundo ali concentrado, né? Foi dado a largada, é uma disputa, né? Os que estão no teu cursinho ao mesmo tempo que eles são teu amigo, você não sabe se eles não vão concorrer à vaga com você lá na faculdade. E aí não entendia nada, não entendia nada, mas eu fiquei quieto, né? Fiz também a minha cara de inteligente ali, né? Preparei a minha melhor cara de inteligente. E assim, sentiram aí? Preparei a minha melhor cara de inteligente. E aí fui ali uns 15 dias me angustiando sem entender nada. Até que um dia eu escutei um murmurinho perto da cantina e cheguei perto para ver. Tinha uns 4, 5 alunos falando que ninguém estava entendendo nada daquele professor. E eles queriam juntar a turma para conversar, para pedir para tirar aquele professor e voltar os alunos. Aí quando fomos falar com a diretora, a dona do cursinho, a diretora falou assim, tenham paciência, porque assim, vocês não estão entendendo, professor. Nem a diretora do cursinho ousava desconfiar que o cara, porque ele tinha um doutorado em matemática, ele era incompetente. Mas ele era incompetente para ensinar. Ele era incompetente. Credo, professor, o senhor é malvado. Sim, porque lembra que eu falei para vocês lá nas aulas de avaliação? Para o cara ter cumprido o trabalho dele de ensinar, alguém tem que ter aprendido. Aí a turma inteira não aprendia com ele. Ah, mas é complexo demais. Aí, para amenizar um pouco, né, o pessoal falava assim, ele é muito inteligente e ele não se rebaixa ao nosso nível. Um tempo depois, quando eu comecei, né, teve uma época que eu dei curso de oratória para professores, né, ensinando professores a falar melhor, a falar em público, dei curso de oratória para professores. E aí eu estudei muito as técnicas, né, que você se deve usar em sala de aula com criança, com jovem, com adolescente, com adulto, em cursinho. Aí eu percebi, eu pensei, nossa, esse professor era incompetente mesmo. Ele não sabia ensinar. Mas ele sabia o conteúdo, aí eu não sei. Não tenho como saber se ele sabia o conteúdo, porque como ele não sabia passar aquilo para ninguém, tá entendendo? Como é que eu vou saber se ele sabia o conteúdo ou não? É a mesma coisa o Elian que está filmando aqui, diz assim, o Elian sabe filmar. Pois é, mas eu nunca vi um vídeo do Elian. Como é que eu vou saber se o Elian sabe filmar ou não? Não tem como. Então, assim, ele sabe matemática, mas ninguém consegue aprender com ele. Como é que eu vou saber se ele sabe matemática ou não? Só se ele escrever um livro, mas aí eu tenho que achar alguém que entenda o livro dele. Porque qual é o risco de escrever um livro e ninguém entender também? Então, assim, ele tinha muito cálculo, mas ele tinha pouca gramática e pouca retórica. Então, ele pensava, talvez, bem para ele, porque para o cara ter feito doutorado, ter feito um PhD fora do país, ser professor na universidade, ele tem que saber. Mas ele não conseguia passar. Ele não conseguia passar. Então, vocês já vão entender por que, que nós estamos falando aqui, né, da importância de se expressar. É porque tem tudo a ver com o seminário socrático. Tem tudo a ver com uma habilidade que nós queremos treinar na criança, no adolescente, no jovem e em nós mesmos, que é a habilidade de falar bem. Se nós não soubermos nos comunicar, se nós não soubermos falar, nós seremos incompetentes em qualquer coisa. Seremos incompetentes em qualquer coisa. Porque tudo que nós formos fazer vai ter relacionamento. Vai ter relacionamento. E aí, se eu não sei me relacionar, né, eu não vou conseguir sucesso nas coisas que eu faço. Ah, professor, mas eu vou trabalhar na internet, vou ficar escondido lá. Tá. Alguma hora você vai esbarrar com relacionamento, nem que seja digital, virtual. Você vai ter que se relacionar com as pessoas. Não tem como. Né? Não tem como fugir disso.
E as pessoas que fogem disso, elas vão ficando doentes. Elas vão ficando fora de um padrão de normalidade. Então, nós temos que entender, para o seminário socrático ganhar valor, nós temos que entender a importância de desenvolver a retórica nos alunos. O colégio aqui do Paraguai, né, que é um modelo aqui para a nossa formação, né, não estamos falando de uma coisa aqui empírica, uma coisa que ninguém nunca fez, uma coisa que ninguém nunca viu, nós temos um modelo aqui do lado. Os nossos outros modelos estão nos Estados Unidos. Estamos o tempo inteiro olhando o que os colégios estão fazendo lá e como funciona. E eu vou dizer para vocês, se eu passar para vocês uma lista de escolas que ensinam artes liberais nos Estados Unidos, vocês vão perceber que em todas tem seminário socrático. Todas têm seminário socrático. Se eu passar para você uma lista, tem alguns colégios bons de artes liberais na Argentina. A Argentina ela está entre os 5 países, né, que ainda tem um bom ensino das artes liberais, mas só em Buenos Aires. Eu acho que deve ter aí uns 20 colégios de artes liberais bem forte em Buenos Aires, na Argentina. A gente não sabe disso, mas é verdade. Todos esses colégios argentinos que trabalham artes liberais, que estão ali entre os melhores colégios da capital argentina, eles têm o seminário socrático. Nossa, professor, então é importante esse negócio mesmo, muito importante. Muito importante. O seminário socrático, por que ele entra aqui, né? Por que o seminário socrático entra aqui? Porque nós estávamos falando de avaliação. E aí nós falamos assim, olha, você tem que ter uma prova no final do bimestre, pode fazer essa prova do jeito que você quiser, escrita, oral, dá trabalho, você pode fazer a avaliação. Agora você não pode apostar tudo lá no final. Porque já pensou você dar 2 meses de aula, fazer uma prova e perceber que ninguém entendeu o que você ensinou? Então você tem que avaliar no dia a dia. O seminário socrático, na medida em que ele vai sendo incorporado na sala de aula, vai nos dando condição de terminar a aula e já saber se os alunos entenderam ou não. Então, ele é uma prática que começa de forma eventual. Eu vou fazer um seminário socrático. Você vai marcar dia, horário, tema, quem são os alunos que vão falar, quem são os alunos que vão assistir. E aí você vai fazer o seminário socrático, vai dar o texto, os alunos vão ler, eles vão vir preparados. Você tem que vir mais preparado do que os alunos, ou seja, se os alunos vão ler 3 vezes, tem que ler 4 vezes o texto. Você vai montar perguntas, você vai pensar nas possibilidades de pergunta que os alunos podem fazer. Você vai pensar em como refutar essas perguntas, como responder essas perguntas. Na hora, você só vai deixar a conversa dos alunos rolar. Mas se você vê que a coisa não está rendendo, você tem que intervir e tornar interessante de novo. Fazer eles falarem de novo. O teu papel é 2. Um é conduzir e o outro é fazer com que eles falem. Então, você tem que ir preparado para isso. Pegar o texto na hora ali, né, e querer que eles falem não vai rolar. Você já tem que vir preparado para fazer eles falarem. Então, você vai fazer isso, né, uma vez a cada 15 dias. Vai fazer isso uma vez por mês. Neste debate, você vai treinar as crianças, vai treinar os alunos para se expressarem, para falar. Quando você fizer uns 3 seminários socráticos, a partir deles, você vai perceber que os alunos que falaram mais no seminário socrático vão se soltar mais na sala de aula. E quanto mais você vai fazendo o seminário socrático, a tua aula vai ficando como se fosse um seminário socrático toda a aula. Ou seja, você vai trazer o conteúdo e quando você perguntar para os alunos, eles vão fazer um monte de pergunta. E aí você vai explorando mais a pergunta, mais a pergunta, mais a pergunta. Você tem que começar a entender assim, nós vamos virar a chave, né? O professor não tem que saber todas as respostas. O professor tem que saber fazer pergunta. Sabiam disso? O professor não precisa ter todas as respostas. Ele tem que saber fazer perguntas. Ele precisa fazer o quê? Levar os alunos a pensar. Então, tem que ser perguntas estimulantes, atraentes,
perguntas abertas, perguntas fechadas. As abertas são melhores ainda, né? As abertas é tipo assim, o que você achou do texto? É uma pergunta aberta. Todo mundo vai falar, né? Pergunta fechada. O que está escrito no parágrafo 10? Tem uma resposta certa, pronto, acabou. Né? Um respondeu, os outros vão só copiar. Precisa das duas. Precisa dos dois tipos de pergunta. Então, o seminário socrático vai crescendo dentro da aula, dentro da instituição, dentro da turma, e os alunos vão sendo treinados. Com o passar do tempo, você vai ver que você vai dar aula e eles vão estar fazendo perguntas. Perguntas, 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 perguntas. Por isso que, antigamente, na época que eu ainda ia para a escola, talvez muitos de vocês vão lembrar dessa época, o professor começava a explicar, ele falava assim para nós, não copiem agora eu quero que vocês prestem atenção aqui em mim. E aí o professor ia dando aula e a gente ficava, eu tenho que anotar isso, eu tenho que anotar isso, e queria pegar o que começava a copiar, ele falava, não copiem agora, espere, depois eu vou dar um tempo para você copiar. Alguém de vocês viveu isso? Depois eu vou dar um tempo para vocês, a irmã Júlia, acho que a irmã Júlia, ele levantou a mão. Depois eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Hoje em dia, não, a gente vai dando a aula e os alunos já vão copiando. Alguns vão tirando foto do quadro com o celular, né? Outros vão anotando no computador. Mas na faculdade era assim. Né? Eles vão pesquisando, não tem nem porque você fala, eles já vão no Google, acham o texto e salvam ali para eles estudarem no dia da prova. E às vezes o professor procurou o texto no Google, então o aluno já acha o mesmo texto que o professor está explicando, o aluno já está na tela do computador ali, né? Então, mas no método clássico, não. Né? Ou podemos até chamar de método antigo. O que o professor vai fazer? Igual o nosso professor fazia. Ele vai dizer assim, olha, agora não é para vocês copiar, nem peguem o caderno, podem guardar o caderno, que eu vou explicar para vocês. Nesse explicar, né, isso é diferente da nossa época. Na minha época, o professor só explicava. A gente fazia uma pergunta, ele falava assim, perguntas no final. Igual está aqui, né? Mas aqui é porque nós estamos online, mas vocês podem falar também. Quando vocês quiserem, aí tem uma mãozinha aí, né, uma mãozinha espalmada aí embaixo na tela de vocês, vocês podem levantar essa mãozinha e fazer, que eu olho aqui, vocês podem fazer a pergunta. E a gente pede que seja, né, no final, por causa da gravação, daí depois, né, ajuda na edição. Mas se vocês tiverem perguntas no meio, vocês podem fazer, né? Não precisa esperar até o final. Senão, às vezes, no final, vocês esquecem. Se a pergunta for importante, vocês podem, né, levantar a mão e fazer a pergunta. Então, o que o professor fazia nesse tempo que ele ia explicar? Ele vai aguçando o interesse dos alunos na aula, para que os alunos perguntem, para que eles interajam, para que eles conversem. Né? Ele faz as coisas, né, ali propositalmente, para que, né, o aluno queira, né, estar ali. Que o aluno queira estar dentro daquele debate. Ou seja, ele vai tornando atraente para o aluno. Ele vai tornando atraente para o aluno. Então, vou dar, por exemplo, vou pegar aqui, eu gosto de dar exemplos para vocês enxergarem que vocês estão fazendo uma coisa prática. Deixa eu ver se eu acho aqui aquele livro. Vamos achar que aqui tem um livro. Não estou achando que eu queria pegar aqui um livro de história. Tem um livro de história. Aí eu vou explicar aqui. Ver o que tem aqui. Eu acho que o Sidney levou o que eu queria. Hoje eu vou falar para vocês da formação dos estados europeus. Então a criança, né, tá lá, né, sentada esperando. Aí eu vou falar assim, ó, vamos brincar que aqui dentro tem várias palavras sobre a Europa. Várias palavras sobre a Europa. E eu vou fazer assim, ó, vou chacoalhar aqui, vou soprar e caíram várias palavras. Caíram várias palavras aqui sobre a Europa. Tá tudo aqui em cima da minha mesa. Vocês estão vendo? Eles vão dizer, não. Então tem que melhorar a criatividade. Eu vou derrubar mais palavras aqui. Estou derrubando palavras sobre a Europa. Agora sim,
Eu quero ver quem de vocês consegue me dizer uma palavra da Europa que caiu aqui. Entenderam que eu materializei a coisa? Em vez de eu falar assim, o que vocês entendem sobre a formação da Europa? Nada. O que vocês sabem sobre a Europa? Pode falar qualquer palavra. Aí uma criança fala Paris, aí você fala, Paris, levanta aqui, Joãozinho, vem cá. Pega Paris aqui para mim, aí eu vou abrir aqui, coloca Paris. Aí ele vai colocar, não, colocou de mau jeito, vou te mostrar. Tem que colocar assim, ó. Fazer assim, ó. Eu tô falando, trabalhando com crianças, né? Não é com adolescentes, vou achar engraçado, com criancinha. Aí ele vai vir de novo, pega Paris de novo. Pegou Paris, coloca, sopra, coloca aqui. Os outros vão dar risada, vão achar aquilo engraçado. O que eu estou fazendo? Vocês estão percebendo? Além de eu estar introduzindo a matéria, eu estou abrindo o diálogo. Estou dizendo para ele, venha, fale, pegue, interaja, diga a palavra. Eu estou preparando ele para falar. Aí vamos lá, derrubar mais palavras. Quando um falar Paris, o outro já vai lembrar de França. O outro já vai lembrar de Torre Eiffel. Aí o outro vai lembrar Alemanha, Portugal. Vão citar poucas palavras. Só que tudo isso já vai preparando porque eu quero ensinar. E mais do que isso, vai mexendo com eles. Aí vem outro. Vem aqui, o que você... a Torre Eiffel, tá aqui, pegou, colocou no livro. Então, eu vou, indo, instigando ou atraindo, deixando eles com vontade de participar da aula. Agora eu vou começar a aula, aí eu vou começar a explicar para eles. Então, eu vou pegar lá o conteúdo. Aqui é um texto, não é um texto didático, então é difícil usar ele de modelo aqui, né? Bom, não vou nem tentar para não fazer nenhuma gafe aqui, né? Não fazer nenhuma gafe. Mas eu vou começar a falar para eles a formação da Inglaterra, aí eu vou falar que o Império Romano caiu porque os bárbaros, invadiram o Império Romano. Os bárbaros, eles se dividiam em vários grupos. Então tinha um grupo de bárbaros, que eram os anglos, os anglos, e aí os anglos, tomaram uma ilha para eles, tomaram uma parte, que se chamava a Terra dos Anglos, a Terra dos Anglos, depois ficou conhecido como Angloterra, e por fim essa região dos bárbaros anglos, que era a Angloterra, virou a Inglaterra. Então, isso é uma maneira de eu explicar. Agora eu vou trazer isso para uma coisa mais a nível de pergunta. Então, eu vou dizer para eles assim, então, nós já estudamos o Império Romano, vocês lembram o que é um bárbaro? E aí deixa eles falar o que eles lembram. Vocês sabiam que os bárbaros, eles tinham, não existia só um tipo de bárbaro, existiam vários povos bárbaros. Quais eram esses povos? Você vai abrir pergunta, que eles saibam, que eles não sabem, você vai estar perguntando o tempo inteiro. Então, quando o professor vai preparar a aula, ele já vai pensar em perguntas. Então, assim, vou fazer uma pergunta que eles nunca ouviram falar, Quem é o fundador do país tal? Se eles nunca estudaram aquilo, não vai fazer sentido essa pergunta. Você pode perguntar, o que vocês acham que é? O que vocês entendem? Vocês gostariam de ser isso? Vocês gostariam de conhecer? Tudo para que eles vão se interessando, para que eles falem. Quando você consegue fazer isso na sala de aula, imediatamente você vai percebendo se os alunos estão entendendo. Quando eles falam, quando eles interagem, você está avaliando se eles estão entendendo. Pela pergunta, você já vai dizer assim, meu Deus do céu, não entendeu nada. Pelo amor de Deus, vou explicar tudo de novo. E se um não entendeu, você tem que ter muita atenção, porque pode ser que todos não tenham entendido. Então, quando um aluno não entendeu, a gente não deve nunca debochar e nem ficar brabo, porque ele está nos ajudando. Ele está nos ajudando. Se o professor faz aquele, vamos lá, tudo de novo, os alunos dão risada, porque eles estão se enxergando na situação, porque eles também não entenderam nada.
Então, esse aluno está nos dando a chance de explicar de uma outra forma. Vamos tentar de novo. Aí o bom professor é aquele que consegue explicar de uma outra maneira a mesma coisa. Então ele explicou lá falando que era maçã. Agora não, vamos trocar a maçã por laranja. Vamos explicar tudo de novo, vou criar um outro problema, falar tudo outra vez para vocês. Aí se um aluno não tinha entendido de um jeito, agora ele começa a entender de outro. Se ele falar de novo, professor, ainda não entendi. Então vamos lá, de novo, mais uma vez. 3 vezes ele não entendeu, aí você fala, tá bom, vamos continuar, e aí depois eu vou na tua carteira. Só que, por mais que ele não tenha entendido, você fez um bom trabalho, porque outros entenderam. Outros que estão lá quietinhos, que têm vergonha de perguntar, graças àquele que perguntou, eles não entenderam. E esse pode ser que ele entenda depois, você pode atender individualmente, você pode, na hora dos exercícios, ir na carteira dele, tentar ensinar para ele, explicar com os exercícios. O importante é que ele aprenda. O aluno tem que aprender. Então, veja, que nós emendamos o seminário socrático na avaliação, porque o seminário socrático é capaz de gerar uma capacidade de interação dos alunos entre si e o professor. Então, eles com eles mesmos e com o professor. Vai quebrar aquela barreira, aquele medo de falar, aquele medo de perguntar, e vai fazer com que o aluno te dê um feedback do que você está explicando na mesma hora que você está explicando. Na mesma hora, se ele falar, se ele interagir. Então, o seminário socrático, né, ajuda na avaliação, ajuda a desenvolver. Então, vejam que o seminário, entre outras coisas que eu coloquei para vocês na aula passada, nós estamos falando do terceiro ponto, né? Só para a gente se situar de novo aqui. Então, na aula passada eu falei 3 pontos. Habilidade de leitura, desenvolver o pensamento e a capacidade de expressão, né, de falar. Então, essas 3 coisas é gramática, lógica e retórica. Então, na aula passada nós falamos do quê? Da habilidade de leitura. Não apenas a fluência, né, que a criança vai ler, tá lendo rápido, está lendo, né, num ritmo bom, né, mas o entendimento. O entendimento. E nós falamos que para melhorar o entendimento, né, uma coisa importante é dar objetivo à leitura. Então, o seminário socrático, na habilidade de leitura, ele faz isso, porque a criança ler um livro para nada não força ela ao entendimento. Ler um livro para passar na prova ajuda um pouco. Mas ler um livro para ela debater com um colega, o primeiro seminário socrático, vocês não se assustem, geralmente ele é minguado. Ele não acontece forte, assim, né? O segundo, terceiro, no terceiro, quarto, ele começa a melhorar. Porque os alunos vão entendendo o que é aquilo. Então, a primeira vez ele lê o livro de qualquer jeito, mas aí ele vem e ele, né, fica se sentindo... porque não é um debate, mas ele fica sentindo que ele não contribuiu, ele fica frustrado dele não ter entendido. Ele fica com vergonha, né? O termo assim, mais correto, ele fica com vergonha, que todo mundo estava falando do livro e ele não entendia nada. Eu lembro uma vez, estava dando uma formação de professores, e nós estávamos estudando o De Magistro, de Santo Tomás de Aquino. E aí, eu comecei a fazer pergunta, e os professores estavam indo, estavam pegando fogo no negócio. E aí, de repente, eu fiz uma pergunta, e ninguém respondeu, e eu olhei para a coordenadora pedagógica, e falei, o que você acha disso? E ela tentou enrolar, só que quando ela tentou enrolar, a turma deu uma gargalhada, porque os outros tinham lido o livro, e ela não. Ela leu por cima, ela sabia do que se tratava, muito esperta, pegou as coisas que um falou, as coisas que o outro falou, mas aí quando eu perguntei, ela tentou responder, a turma deu uma gargalhada. Aí ela insistiu mais um pouco, a turma deu mais gargalhada ainda. Daí ela falou assim, desculpa, professor, eu não deu tempo de ler, eu li as 10 primeiras páginas, mas depois o senhor sabe como é que é, muita coisa, não sei o quê.
Eu falei, tá bom, você não leu, então saia da roda, sente atrás e vai só assistir. Porque tem um método, uma forma de fazer o seminário socrático, que você vai fazer assim, você tem 20 alunos, se tiver 8, você vai fazer 4 e 4. Se tiver 10, 5 e 5. Então, uma maneira é você juntar, você tem 20 alunos, juntar os 20 para discutir. Agora, uma outra maneira, se você tem 20, é você colocar 10 alunos para discutir. Você vai fazer 2 círculos. Um círculo de aluno no meio, que vão discutir o texto. E um outro círculo de alunos em volta, que vão assistir e tomar nota. Tomar nota. Os que estão discutindo no meio, eles vão ser avaliados pela discussão. E os que estão ao redor vão ser avaliados pelo relatório. Pelo relatório. Então, eles não falam nada, esses que estão fora. Agora, sim, eu tenho, professor, 5 alunos na sala, 6 alunos na sala, aí eu coloco 3 e 3, aí não, né? Aí é melhor eu colocar os 6 para discutir. Aí quem vai fazer o relatório sou eu, mas eu também vou tentar participar, eu vou conduzir, né? Vou conduzir. Uma coisa muito bacana no seminário socrático é o professor tentar nunca dar as respostas. Ele sempre ter perguntas que instiguem a um debate maior. Ele vai levar os alunos à verdade. Ele não vai chegar e vai colocar a verdade, vai dar a resposta e pronto. Então, não sei se vocês lembram da semana passada, nós fizemos uma simulação no seminário socrático com a história de Édipo Rei. E aí, eu poderia chegar para vocês e dizer assim, olha, eu acho que o Édipo é isso, isso, isso. Ou, segundo os estudiosos de simbolismo, o Édipo é culpado por isso, por isso, por isso e por aquilo, que tem isso, isso que representa aquilo, tal coisa, tal, tal, dá uma resposta para vocês. Mas isso não leva vocês a pensar, não leva vocês a meditar. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo perguntas, fazendo com que vocês falassem, tentando fazer vocês chegarem a uma resposta, chegar a uma verdade. Qual é a verdade do mito de Édipo? Qual é a verdade? O que eu preciso tirar do mito de Édipo? Para esse mito, de 1000 anos antes de Cristo, chegar até aqui, ou seja, uma história de 3.000 anos, chegar até nós, quer dizer que tem uma verdade muito forte nesse mito. Que verdade que é essa? É aí que eu quero chegar com vocês, entenderam? Qual é a verdade em Édipo que se revela a nós? Que vai alegrar a nossa alma quando a gente perceber, vai dizer, uau, a partir daí nós somos transformados, mudados, e aquilo faz parte da nossa vida. Porque nós meditamos, nós aprofundamos, nós discutimos, nós entendemos. Então o seminário socrático, ele vai fazer isso com a gente. Quando a gente está participando. Quando professor, eu vou conduzir os alunos. Né? E aí tem um outro fator, nessa habilidade também de leitura, mas também na da lógica, que quando a gente está com um problema, vocês já viram que a gente pensa várias soluções ao mesmo tempo, mas se eu fizesse isso? Mas e se eu fizesse aquilo? Mas e se eu fizesse assado? Mas e se eu fosse por aqui? E se eu fosse por ali? Né? A nossa cabeça começa a fazer esse tipo de raciocínio, vários raciocínios. Quando nós estamos num debate, num seminário socrático, nós aprendemos a lidar com isso. Porque nós vamos lidar com os raciocínios dos outros colegas. E nós vamos tentar aproveitar tudo aquilo dentro de uma lógica. Nós temos que chegar a uma verdade. Então tem coisa que interessa, tem coisa que não interessa, tem coisa que eu vou considerar, tem coisa que eu não vou considerar, né? E aí eu preciso dali tirar uma conclusão. Então há um treinamento, né, no seminário socrático que é neuropsicopedagógico. É um treinamento neuropsicopedagógico ali, que é a capacidade, né, de lidar em situações de conflito, onde o cérebro pensa muitas coisas, aonde a nossa mente traz muitas sugestões e nós temos que ponderá-las. No seminário socrático, nós vamos fazer isso sendo acompanhados por um mentor, um professor. Então, esse professor, ele é como se ele fizesse o papel da nossa razão. Diante de todas as emoções que estão fervendo, a razão vem e diz assim, calma, mas e se fosse assim? Mas e se fosse assado? E você já pensou nisso, Robson? Você já cogitou aquilo?
Nós aprendemos a fazer isso conosco e depois nós conseguimos fazer isso com os outros. Quando as pessoas nos procuram, elas estão com problema, a gente diz para elas, você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? Então, além de nos ajudar a ordenar, né, os nossos pensamentos para ponderar as coisas em momentos de dificuldade, nós também somos treinados para ajudar os outros a encontrar solução para o problema da vida deles. Solução para o problema da vida deles. Então, como é importante estudar um texto buscando entender e a busca pelo entendimento desse texto, quando eu tenho um objetivo, ou seja, eu estou lendo para dar uma palestra, eu estou lendo para dar uma aula, eu estou lendo para operar um paciente, eu estou lendo para defender no tribunal, ou seja, eu tenho um objetivo. Né? Não é só a leitura pela leitura, eu quero fazer alguma coisa com aquilo que eu estou lendo. A nossa atenção fica dobrada. Então, eu estou lendo para participar de um seminário socrático. É a mesma coisa, eu estou lendo para dar uma palestra. Eu preciso prestar atenção. Porque da maneira que o professor pegou a coordenadora pedagógica que não tinha lido o livro, na outra semana você leu. Eu lembro que na outra semana nós chegamos daí com o texto do De Magistro de Santo Agostinho para estudar, e a coordenadora pedagógica naquele, ela foi a que mais falou. Porque ela ficou com vergonha e o outro texto ela pegou e leu, anotou, decorou, marcou, estudou o outro texto e aí ela chegou pronta. Então você veja como ter um objetivo. Eu tenho que ir para uma reunião onde eu tenho que falar, onde eu tenho que me expressar e explicar o que eu entendi, o que eu entendi. Aí a minha atenção durante o estudo dobrou. Então vocês estão entendendo, pessoal? Como o seminário socrático é uma ferramenta poderosa para o ensino da educação clássica e da educação no geral. Vocês estão entendendo, hein? Tatiane, Luz da Vida? Mila, não é bacana isso, Mila? Muito, eu já tenho feito um pouco. Tentado, né? Agora eu vou aperfeiçoar. Que bom. Muito bem. Eu utilizo muito, quando eu finalizo um conteúdo também, esse método socrático, Uhum. para ver se de fato elas estão capturando aquilo, está fixado o conteúdo realmente. Exatamente. Depois passo para o próximo, ou aprofundo, né? Muito bom. É isso mesmo. Ao final de um conteúdo, você pode fazer um seminário socrático. Isso. O fato de você fazer isso, você treina eles para que toda aula, naturalmente, não é que você vai fazer um seminário natural, toda aula, naturalmente, ela seja parecida com o seminário socrático. Ou seja, a cabeça dos alunos comece a pensar. Você começa a ler o texto e eles já começam a raciocinar. Começam a pensar. Nós temos aqui um métodozinho, né, que se chama Como Sair Desta, que é para fazer eles pensarem e falar. A gente cria uma situação hipotética, né, que o teu avião está caindo, tem 20 pessoas no avião e só tem 18 paraquedas. E você é o piloto. Então, para salvar todos os passageiros, você e o copiloto vão ter que ficar no avião, na aeronave. E aí você salva os 18. E aí, como sair desta? Aí a gente deixa eles pensarem. Então, é só para chamar eles para conversa. É só para chamar, é só para treinar eles o quê? A perder o medo de falar em sala de aula. De repente eles esquecem que estão na aula e eles começam a falar, porque eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquilo, daí não pode repetir. Então, obviamente, o primeiro vai dizer assim, eu ia pegar no colo, um leve, uma criança, né, ia amarrar ela em mim e ia pular com ela de paraquedas. Então, eu ia usar um só e o copiloto também ia fazer isso. O primeiro falou isso. Agora, o segundo não pode dar a mesma solução do primeiro. E você, o que você faria? Ai, ai, ai. Eu não posso pegar outro, amarrar e pular? Não, isso já fez. Aí eles começam a falar, e aí eles começam, não, mas não pode, mas não sei o quê, não sei o quê. Aí aparece o Superman, salva o avião, mas tem que deixar, né? Tem que deixar eles falar.
porque você está treinando eles para se expressar em sala de aula. Pode falar, Mila. Sim, o ensino médio eu tenho feito mais parecido, assim como o senhor tem ensinado, e para a turma de 9 a 10 anos, que é o ensino fundamental, eu fiz um na terça-feira, pegando todos os conteúdos que a gente deu no semestre, poesia, substantivo, adjetivo, verbo e sílabas. E aí eu personifiquei, escrevi no balão, poesia, substantivo, adjetivo, sílaba. E aí eu começava, né, com a poesia. Eu sempre começava, e eu falava, a senhorita poesia, ela adora ser recitada e memorizada. E passava o balão para uma outra menina. E aí a outra menina teria que falar, descrever a respeito da poesia. Aí eu fui fazendo isso com todos os conteúdos. Então eu imagino que seja uma forma adaptada para as crianças também começarem, né, a ter essa discussão, mas por meio da descrição primeiro, né, do nível literário. Incrível, muito bom, parabéns, né? Uma atividade, se veja, simples, né? Mas muito boa, parabéns. Vamos copiar aqui. Interessante, porque aí ele pega o balão e ele tem que falar, né? Aí quando era o senhor substantivo, aí eu desenhava um homenzinho, colocava substantivo dividido de forma silábica, porque também é um tipo de conteúdo, né, de 9 a 10 anos, aí eu começava, o senhor substantivo gostava muito do Papai do Céu, ele se parecia com o Papai do Céu, por isso ele adorava dar nome aos seres vivos, aí às vezes acrescentava aos estados, aos nomes, e aí cada uma ia pegando o balão e falando a respeito do senhor substantivo. Muito bom. Eu fico muito feliz de ver vocês aplicando, né? Muito feliz de ver vocês aplicando. Talvez a Mila já tinha, né, essa habilidade, esse jeito de tornar a aula dinâmica, mas ao entender, né, a importância de estar avaliando, né, de fazer com que eles entrem, que eles participem, de que eles respondam, que eles perguntem, que eles interajam, que eles se expressem. E aí ela já eu vou aplicando agora, né? Eu vou melhorando o meu processo com isso que o professor Robson está nos passando. Esse é o objetivo da formação. É que vocês não esperem uma ordem, né? Não, mas o diretor não falou nada ainda. Então, eu já vou ir trabalhando meu plano de aula, eu já vou ir colocando na aula. Então, o seminário socrático tem algumas escolas que já vão ter organizado. As escolas nos Estados Unidos, elas já têm, né, os textos que ela vai dar, ela já tem um roteiro de como que o professor vai fazer as perguntas. Então, ela já está toda estruturada. E aí ela tem um monitoramento do professor, da escola que monitora o professor. Então, o coordenador pedagógico vai ver se o professor está fazendo certo. Então, tem todo já um roteirinho lá, está estruturado o seminário socrático nessas escolas. Nós vamos estruturar aqui também, né, se Deus quiser, na Escola da Luz da Vida e na Escola, né, do Mosteiro. Mas até lá, nós já podemos ir acostumando, né, com essa ideia, mudando o nosso jeito de dar aula, né? Então, tem um princípio no seminário socrático, isso vocês têm que anotar aí, não esquecer. O princípio no seminário socrático é: o professor sabe fazer pergunta. O professor sabe fazer perguntas. Não é o professor sabe dar todas as respostas. Não, ninguém sabe todas as respostas. Mas eu sei fazer perguntas. Né? Todos nós sabemos. Então, quando que nós fazemos perguntas? Quando nós estamos interessados na coisa. Quando nós não conseguimos fazer pergunta, é porque nós não estamos interessados na coisa. Ou já estamos cansados, né? Então, assim, o professor que está estudando o conteúdo para dar em sala de aula, ele com certeza vai saber fazer perguntas. Ele tem as perguntas para fazer. E ele tem que trazer essas perguntas para os alunos. Então, depois da habilidade de leitura, eu estava falando de desenvolver o pensamento. E aí eu comecei a dar um exemplo do Édipo, que você vai para um seminário socrático tratar um seminário socrático sobre o texto de Édipo, que foi apresentado na semana passada.
Aí você começa a defender que o Édipo não tem culpa de nada, que ele é apenas uma vítima das circunstâncias, ou vítima do destino. E aí alguém começa a discordar de você. Fala assim, eu acho que ele não é vítima, não. Eu acho que ele tinha escolha. E aí começa uma discussão. Essa discussão, ela é muito boa. É ela, né? É essa discussão que não quer apenas, não é não é uma discussão retórica igual a dos sofistas. O que é a discussão retórica dos sofistas? Ela quer ganhar a discussão de qualquer jeito. Ela mente, ela enfrenta, ela dissimula tudo porque ela quer ganhar a discussão. Ela não quer sair perdendo, ela quer pegar qualquer coisa que você falou e tentar desconstruir para te atacar. É mais ou menos o que a gente chama de esquerdistas fazem, né? Então, no seminário socrático, não é isso daí. Porque, assim, os dois lados estão interessados na mesma coisa. Que coisa é essa? Então, um diz que o Édipo não tem culpa nenhuma de ter matado o próprio pai e ter casado com a mãe. Porque ele não sabia que era o pai, não sabia que era a mãe. Ele era uma vítima das circunstâncias. Ou vítima, né, do destino, como alguns dizem. Já outros estão dizendo que ele tem culpa sim, porque ele sempre teve escolha. Quando ele matou o pai dele, ele podia não ter matado. Ah, mas ele não sabia que era o pai dele, mas ele não precisava ter matado o viajante que ele encontrou. Ele poderia ter sido atropelado pela carruagem lá do rei e simplesmente ficado quieto, mas não, ele foi lá, ele brigou com os que estavam dirigindo a carruagem e acabou matando o rei. Então, vamos dizer assim, então ele teve escolha. Ele praticou um mal que levou ele a outro mal, que levou a outro mal, que levou ele a matar o pai, que levou ele a casar com a mãe sem saber que era a mãe. Quem não estava na aula passada, acho estranho isso, mas vai ter que ler o mito do Édipo ou assistir a aula passada, né, que eu contei a história do mito. Então, veja, eu tenho duas pessoas defendendo duas ideias aqui, dois argumentos. Só que a ideia desse aqui não é vencer esse aqui, e a ideia desse não é vencer esse, entenderam? A ideia dos dois é chegar à verdade. Como que nós chegamos à verdade do conto? Se eu acho que ele é inocente e eu estou errado, eu quero ser convencido de que ele não era inocente. Então, é diferente de um debate, é diferente de uma discussão sofista. O sofista, ele é aquela coisa que você começa a ganhar dele nos argumentos lógicos e ele começa a partir para coisas ilógicas, sem sentido. E para ele não importa, é o tal que a gente chama de bagre ensaboado, né? Você não pega ele, tem resposta para tudo. E aí ele fala bem, ele argumenta bem, que ele convence os outros mesmo estando errado. E no fundo ele pode até saber que está errado, mas não interessa, ele quer ganhar a discussão. Ele quer ganhar a discussão. É igual o Isaac Newton, quando criou a teoria da gravidade, hoje a gente sabe que ela, né, que a lei da gravidade, né, ela é só uma teoria. Ela não é uma lei. Mudou para a teoria da gravidade. Mas quando ele descobriu, era a lei da gravidade, ou seja, aquilo era uma verdade pronta. Aí, um outro filósofo da época escreveu para o Isaac Newton dizendo para ele ter cuidado, porque ele estava errado, tinha algumas incoerências no que ele estava falando. O nome desse filósofo era Leibniz. E aí ele escreveu para o Isaac Newton, e o Isaac Newton respondeu ele assim, tipo, não tem problema, um dia alguém estuda isso daí. Não, mas eu estou te dizendo que tem incoerências na tua lei da gravidade. Mas não importa, todo mundo está lendo meu livro e ninguém conseguiu refutar até agora.
Então, vamos tocar em frente. Então, quando a gente tem um debate, né, no estilo sofista ou com estilo canalha mesmo, né, não importa se eu estou certo ou se eu estou errado, se eu estou com a verdade ou se eu não estou com a verdade. O importante é que eu esteja com a razão. Eu quero convencer os outros que eu estou certo. Então, no seminário socrático, uma coisa que tem que estar evidente é que, assim, existe uma verdade nesse texto. Por isso que, assim, o seminário socrático, deixei os alunos discutirem e sair da sala de aula. Depois eu volto ver o que eles concluíram. Isso não é seminário socrático. Porque o professor, embora ele não dê a resposta, ele vai conduzindo os alunos através de perguntas para se chegar a uma verdade que o professor já contemplou. Então, o professor já sabe a resposta daquilo dali. O professor já sabe a verdade daquele texto. Ele está apenas conduzindo os alunos para chegarem na verdade que ele já contemplou. Entenderam? Então, um não está, na hora parece até que eles estão discutindo, um coloca uma coisa, outro coloca outra, outro coloca outra, mas o interesse dos dois lados, ou dos três, ou dos quatro lados, pode surgir várias opiniões dentro do mesmo texto. O interessante é que todos estejam buscando a mesma coisa. Qual é a verdade do texto? Não é porque eu estou defendendo que ele é vítima que ele tem que ser vítima. Não é porque eu estou defendendo que ele é culpado que ele tem que ser culpado. O que eu quero é saber de verdade se o Édipo era vítima ou se ele era culpado pelo que ele fez. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Então, isso seria, né, o que no seminário socrático que vai ajudar a desenvolver o pensamento. Então, é a própria discussão. A própria discussão vai fazendo com que a gente pense. E a terceira habilidade que vai desenvolver é a capacidade de expressão. A capacidade de expressão, que seria, né, algo já que o seminário socrático vai contribuir dentro da retórica. E eu diria que esse é o maior objetivo do seminário socrático. Porque eu sei que muitos dizem que o objetivo principal do seminário socrático é ensinar os alunos a pensar. Ensinar os alunos a pensar. Agora, pensar para quê? Né? Pensar para quê? Então, eu preciso pensar, né, para poder transmitir uma verdade encontrada a outras pessoas. Então, o fato do seminário socrático treinar a capacidade de expressão é algo muito importante para o desenvolvimento dos alunos e do professor. Porque ele precisa aprender a falar, interagir, socializar, discutir, perguntar, responder. E quanto melhor ele for treinado nisso, com matérias, com conteúdos, mais ele vai saber se defender na vida inteira. Vai saber defender a posição dele, os argumentos dele. Então, o seminário socrático ensina a tirar o conteúdo de um texto, encontrar a verdade evidente dentro de um texto. Outra coisa importante aqui é sobre os grandes textos. Os grandes textos são aqueles que têm grandes ideias. As grandes ideias, segundo o Mortimer Adler, são aquelas ideias que nunca passam. Então, os textos que têm grandes ideias são aqueles textos que tratam sobre coisas fundamentais, sobre a morte, sobre vícios, sobre virtudes, sobre amor, sobre caridade, sobre esperança, sobre inveja.
Então, são coisas da alma. As coisas da alma, elas nunca passam. Então, vou fazer o seminário socrático com um texto, vamos dizer, um texto sobre política, né, de hoje. Posso? Pode. Mas desde que você consiga extrair deste texto coisas perenes. Não apenas se a pessoa é de direita ou de esquerda. Se o Bolsonaro ou o Lula estavam certo ou estavam errado. Agora, sim, dentro de uma discussão política atual, eu vou conseguir enxergar princípios, coisas profundas. Então, é um risco às vezes. Então, é melhor eu pegar o quê? Grandes textos, né, que falem das grandes ideias. As grandes ideias são as coisas essenciais da vida, as coisas fundamentais que nunca passam, né, que a gente chama de perenes. Perenes quer dizer aquelas coisas que nunca passam, que sempre é daquele jeito. Passa o tempo e as coisas sempre são daquele jeito. Então vamos lá, para nós terminar aqui, né, vou falar na prática mais um pouco como que faz. Né? Então são umas dicas para vocês fazerem aí, né, o seminário socrático na prática. Então, acredito eu ter convencido vocês da importância dessa ferramenta, né, a importância do professor. Ele tem que fazer o quê? O professor tem que escolher o texto. Se o seminário já está estruturado na escola, já tem uma lista de textos que a escola propõe, senão o professor pode escolher o texto. Esse texto é bom que ele seja, né, um grande texto, não no sentido de enorme, de quantidade, mas um texto profundo, né, que fale sobre as grandes ideias, as coisas essenciais da vida. Os alunos têm que receber o texto e um tempo hábil para ler esse texto. Não só ler, mas se preparar para o seminário socrático. Quando a turma tem uma quantidade boa de alunos, que você consegue colocar alguns só para assistir, ele ainda dá um plus no negócio. Porque aqueles que vão defender, eles sabem que tem os outros assistindo. Então, você pode dividir meio a meio, como propõem as escolas argentinas, por exemplo, se você tiver 20 alunos. Aí fica perfeito, 10 dentro, discutindo, 10 fora. Agora, digamos que eu tenho 12 alunos, professor. Como que eu poderia fazer? Você coloca 8 para discutir e coloca 4 para registrar, para assistir. Esses 8, sabendo que tem 4 registrando, eles já vão tentar impressionar um pouco mais, entendeu? Então, se não tem ninguém fora, é um clima. Se tem alguns fora registrando e avaliando a discussão, você gera um outro clima mais interessante ainda. Temos 15 alunos, professor, coloca 10 dentro e 5 fora. 5 para assistir e registrar. E o professor vai assistir, registrar, vai debater, nenhum dos dois. O professor vai ser o tutor. Ele vai ficar acompanhando se os alunos estão desenvolvendo, se está acontecendo perguntas entre eles, ele vai só acompanhar. Aí, se ele vê que está pendendo para uma coisa nada a ver, ele vai trazer para o texto de novo. Se ele vê que não está fluindo, o professor, pessoal, ó, uma pergunta aqui, eu estou vendo que vocês estão tomando outra linha de pensamento. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês acham que... E aí o professor desenvolve a pergunta dele, para trazer eles de volta. Então a ideia é chegar a uma verdade. Né? O Édipo é culpado pelas coisas que ele fez, então bem feito que ele furou o olho, ou ele é inocente, não devia ter furado o próprio olho. Chegamos a uma verdade. Agora outra verdade, ele se auto-julgou. Ainda que ele tivesse errado, não estou dizendo que ele está certo ou se ele está errado, ainda que ele tivesse errado, ele fez certo se auto-julgar e furar o seu olho, se talvez ele nem era culpado. Aí eu vou julgar uma outra coisa. Então, eu vou fazendo com que eles voltem para o texto várias vezes e que eles discutam o texto. Eu posso ir para outro ângulo também. Né? Posso, por exemplo, questionar, fazer perguntas sobre a mãe de Édipo. Né? Porque o marido dela mal tinha esfriado no caixão e ela já estava casada com outro. Inclusive, ela não sabia, mas era o que tinha matado o marido dela. Mesmo sem ela saber que era filho,
ela já estava com um forasteiro, né? Ela aceitou esse casamento. Então, eu vou colocando essas outras questões para que eles pensem. Tenho que saber explorar o texto por vários ângulos. Então, o seminário socrático precisa de uma preparação do professor, precisa de um bom texto. Uma outra dica que eu dou para vocês é explorar os espaços que vocês têm. Hoje nós vamos pegar a cadeira e vamos sentar lá no meio da quadra. Não está muito sol, nem muito frio, tem que ter bom senso, né? Nem muito sol, nem muito frio, não está chovendo, vamos sentar, hoje está um dia gostoso, vamos sentar lá no meio da quadra. Está um solzinho gostoso, vamos tomar vitamina D. Vamos sentar e discutir lá. Né? Isso é um outro incentivo interessante. Vamos sentar na grama, vamos sentar lá fora. Hoje nós vamos trazer um suco, vamos fazer um lanche, nós vamos sentar na mesa do refeitório e vamos fazer a discussão lá na mesa do refeitório. Entenderam? Explorar os ambientes. Isso vai instigar a criatividade. Então, ir ao ar livre, campos, praças. Tem uma praça perto, vamos atravessar a rua, vamos dar uma quadra, vamos lá na praça fazer o seminário socrático lá. O pátio, o jardim, enfim, o espaço que vocês tiverem aí. Então, os alunos devem chegar na aula já tendo feito a leitura individual detalhada do texto. Se for possível, dividir em grupos. O texto pode ser uma poesia, um ensaio, um artigo, um conto de fada, um romance, um texto jornalístico. O importante é que eles tenham lido o livro, que eles tenham à mão esse texto, então eles não precisam decorar nada, né? Não é uma prova, eles podem trazer o texto junto, eles podem estar com o livro ali para consultar, com as anotações deles para consultar. Não estudei e agora não estou lembrando das coisas. Traz o livro junto, traz anotações, traz o teu subsídio, o material para discutir. Né? Então, isso também força eles a anotarem mais. Se você falar que eles vão poder usar as anotações, porque a primeira vez que você vai fazer, você precisa o quê? Você precisa explicar para os alunos o que é. Nós vamos ter um seminário sobre não entender nada. Nós vamos ter uma discussão num estilo que chamam de seminário socrático. Se for criança pequenininha, você nem usa esse termo, porque eles nem sabem ainda quem é o Sócrates. Nós vamos falar assim, nós vamos conversar na aula que vem sobre tal coisa. Então, vocês têm que ler isso daqui, e aí vocês podem anotar o que vocês acharam, vocês podem trazer. Então, por exemplo, a criança de 7 anos, professor, como é que faz? Vou ao seminário socrático, vou para fazer anotação? Não, aí a habilidade tem que ser do pedagogo, do professor. Você vai dar o texto para elas de tarefa de casa, você vai falar assim, não, vocês têm que ler esse texto, porque na aula que vem vai ter perguntas sobre esse texto. Então, leiam o texto. Você vai dar tarefa de casa. E elas vão ler, você vai colocar elas em círculo e você vai começar a fazer perguntas. Então, como que eu faço com criança? Primeira coisa que eu faço com criança, eu falo para elas trazerem o texto, eu pergunto quais palavras aí vocês não conhecem. E elas vão olhando no texto e eu vou colocando todas as palavras no quadro. Entenderam? Com criança, eu estou falando de criança de 7 anos, eu coloco todas as palavras no quadro, eu faço um vocabulário. Aí eu não dou a resposta. Então elas colocaram lá, por exemplo, lamparina. Nunca tinha ouvido falar em lamparina. Eu não chego e digo para elas o que é uma lamparina. Eu pergunto para elas, o que vocês acham que é lamparina? Não sei. Ninguém fala nada, fica aquele silêncio. Lamparina, lembra alguma outra palavra para vocês? Aí já ficou interessante. Que palavra vocês lembram? Parece alguma outra palavra? Lâmpada. Lâmpada, opa. Lamparina está certo, lamparina tem relação com lâmpada. Então, agora que eu sei que lamparina tem relação com lâmpada, o que vocês acham que é lamparina? Uma coisa que acende, professor? Uma coisa que acende. Entenderam? Estou fazendo pergunta, não estou dando resposta. Poderia já trazer um vocabulário ali escrito no final do texto das palavras que eles não conhecem, mas eu deixei as palavras que eles não conhecem, porque a intenção é explicar para aumentar o vocabulário deles, mas para fazer eles falarem. O importante é que eles falem, que eles discutam na sala de aula.
Então, com criança pequenininha, eu vou fazer assim. Isso já é, esse vocabulário já é o seminário socrático. Elas entenderam as palavras, agora eu vou começar a fazer perguntas do texto para elas. Eu vou começar fazendo perguntas assim: o que Joãozinho comeu? Ele comeu a torta da mulher do gigante. Para quem Joãozinho vendeu os feijões? Para um homem assim, assim, assado. O que Joãozinho recebeu em troca? A vaca. Então, isso são perguntas de entendimento. Eu estou testando, eu estou vendo se eles entenderam o texto. Por que Joãozinho cortou o pé do feijão? Para o gigante não pegar ele. Por que o gigante queria pegar ele? Porque ele roubou as coisas do gigante. Agora que eu vi que eles entenderam, agora eu vou fazer perguntas melhores do texto, mais abertas, para ver o que eles acham. Vocês acham que o Joãozinho merecia o castigo que a mãe dele deu para ele? Porque ele foi dormir sem janta, o coitadinho. Ele foi dormir sem janta. E aí ele ficou lá. E aí ele jogou feijão, mas ele jogou feijão e tal. Ele merecia esse castigo porque ele trocou a vaca? Merecia. Por quê? Ah, porque a mãe dele falou para ele não vender, para ele não falar com ninguém, para ele não trocar, para ele ir lá e vender, e ele trocou pela vaca. E aí você vai explorando perguntas para que eles vão, né, entendendo cada vez mais o texto. E aí a intenção no final é a mesma. Vocês vejam que ele é mais devagar, mais lento, né, vocabulário, entendimento do texto, mas agora eu quero chegar a uma verdade do texto igual. Então começa uma pequena verdade para ver se o Joãozinho é culpado ou não. Depois eu vou julgar a questão do Joãozinho lá em cima, pegou as coisas do gigante. Mas eu não vou dizer se o Joãozinho está certo ou está errado, porque o conto é muito profundo. Não é isso que interessa para a criança. Eu tenho que deixar eles falarem, deixar eles falarem. Qual é a verdade que está no conto João e o Pé de Feijão? É isso que eu quero chegar com eles. Eu quero fazer que a criança entenda o seguinte: eu quero que a criança, ao discutir em sala de aula João e o Pé de Feijão, ela entenda uma frase, né, que ela resuma todo o conto em uma frase, que é: buscai as coisas do alto. É essa verdade que está em João e o Pé de Feijão. Então o professor tem que saber disso. Agora, como é que eu vou fazer esse caminho de perguntas para que eles vão dando as respostas e eles cheguem à conclusão assim: nossa, né, o Joãozinho buscou as coisas do alto. Mas aí também eu tenho que trazer um detalhe, né, professor? Mas a gente tem que trabalhar o conto original, né? Porque no conto original, no final, o João casa com uma princesa. Ele vira um príncipe. Né? Isso muda toda a história. Então, se eu não estou trabalhando, por exemplo, com conto original, estou trabalhando com uma adaptação, ou algo reescrito por um influencer da internet, ou pelo Monteiro Lobato, por melhor que seja a adaptação, aí já não dá. Já foge do propósito dos grandes textos. Então é importante que esses textos sejam originais. Então, para encerrar, o seminário socrático busca fazer com que o aluno aprenda a pensar por si mesmo, chegar a entender as grandes questões como quem sou eu, o que é uma vida feliz, o que é a verdade, o que é a felicidade. E assim vão cada vez mais conhecendo a si mesmo. O processo final do seminário socrático é fazer com que o indivíduo conheça mais a ele mesmo. Ele conhece mais a ele mesmo quando você expõe ele aos outros. Quando ele expõe as ideias dele e ele tem que defender essas ideias. Ele vai ali descobrindo as suas falhas, as suas fraquezas, as suas potencialidades, né, a sua força. Ele vai descobrir em comunidade quando ele é testado. Então, vai ajudar ele a conhecer mais a si mesmo.
E daqui para frente agora é prática, né? Agora vão vir dúvidas, o como faz, né? Como faz. Então vocês têm que fazer agora, né? Então, para conseguir ir acertando, né? O pessoal que ainda não está com escola, por exemplo, o pessoal de Brasília não está com escola ainda. Vocês têm que guardar, aprender isso, né? Para depois, quando tiver escola, fazer. Uma coisa bacana quando você está formando professores, isso dá para fazer aí já no Luz da Vida e dá para fazer também no nas Mães da Santa Cruz, é fazer seminário socrático. Você tem que criar a cultura de seminário socrático. Vocês entendem isso? A cultura de seminário socrático. Né? Isso que tem que ser criado na escola. Então, para que as crianças se soltem, para que elas conversem, para que elas questionem, eu tenho que ter essa cultura, eu tenho que ter essa atmosfera, esse ar, né, de liberdade, de eu posso perguntar, eu posso falar. Então, quando nós estamos num começo, como a gente está aqui, nós podemos fazer o seguinte, fazer seminário socrático com os professores. Então, eu vou ter um professor, pode fazer, não precisa de autoridade para fazer o seminário socrático, não ter autoridade no assunto. Então, por exemplo, eu vou falar de língua, pode ser lá uma professora de português. Aí ele vai pegar um texto do Machado de Assis e vai trabalhar com os alunos. Pegar um texto de religião, pode ser a irmã, né, e vou passar para eles, e aí todo mundo vai ler aquele texto, nós vamos juntar um sábado ou um domingo, né, lá na comunidade, nós vamos fazer o seminário socrático sobre o texto tal. E aí, com os adultos, assim, quando é um seminário socrático e a gente tem pouco tempo, eu posso usar resumos. Com a criança é melhor não, né? Eu vou tentar usar o texto original, já que eu estou ensinando. Agora, por exemplo, eu quero fazer um seminário socrático sobre a Ilíada. E aí, metade leu, metade não leu. Ou alguns leram, outros não. Aí tem um resumo. Então, para que todo mundo possa participar, entender, né, vamos usar esse resumo. Todo mundo lê o resumo. Então, para seminário socrático é possível, mas depois, para entendimento melhor e mais profundo, é bom que a pessoa leia. Então, vocês podem, né, se organizar para fazer o seminário socrático. Né, entre vocês, já entre os professores, para ir criando esse ambiente, criando essa ideia. Né? O colégio aqui, o padre dá para eles um texto um mês antes, e eles têm que ler, se preparar. Aí, quando eles fazem a reunião dos professores, eles começam a reunião com o seminário socrático, daquele texto que o padre passou. Um texto sobre pedagogia, um texto sobre educação, um texto sobre religião, sobre a fé católica. Aí eles fazem o seminário socrático de meia hora, depois eles vão para as outras pautas. Então quer dizer o quê? Ele usa isso para fazer com que os professores estejam sempre se formando, sempre estudando algo novo. Não fiquem parados à mesmice da matéria. E aí ele consegue que todos os professores estudem religião, que todos os professores estudem filosofia, que todos os professores estudem literatura. E aí o nível dos professores vai aumentando, intelectual, culturalmente, e o nível da escola também vai aumentando. Porque o que é a qualidade de uma escola? Não é a estratégia, não é o planejamento, é o nível dos professores. Se eu tenho professores capacitados, bons, não no sentido de currículo, mas eu tenho professores estudiosos, conseguem ler um texto e entender, e estão sempre se formando, não tem como essa escola dar errado. Não tem como ela não ensinar, não tem como ela não ser boa. Agora, quando eu tenho professores ruins, pode ser o sistema que for, a escola não é boa. A escola não é boa. Então, vale muito a pena a gente usar na formação dos professores. Aqui nós vamos ter alguns seminários socráticos, mas, como eu falei para vocês, no online não é a mesma coisa, né? Alguns ficam com a câmera fechada ali e fingem que nem é com eles. Fingem que nem é com eles. Mas eu vou dar um texto para vocês daqui a um tempo, e aí vai entrar só quem for abrir a câmera, quem lê o texto e tiver com a câmera aberta.
no seminário socrático. Senão, a pessoa não vai ser obrigada a entrar. Mas se ela entrar, ela tem que abrir a câmera para que a gente consiga fazer um seminário. Mas aí nós vamos marcar com antecedência. Eu vou dar o texto para vocês, vocês vão ler, vão se preparar, e aí nós vamos abrir, né? E eu vou fazendo perguntas para que vocês tentem chegar, né, a uma conclusão. Talvez não só um, talvez vários, né? Vamos vendo aí, porque nós estamos. Nosso programa, a gente está mudando ele toda vez, né? Como é a primeira vez que nós estamos formando, né, um grupo externo, nós estamos modulando, nós estamos testando. Por exemplo, a avaliação seria um tema lá para o final do ano que eu ia dar para vocês. Por que eu puxei a avaliação para cá? Porque vocês já estão fazendo a avaliação dos alunos, já está tendo aula. Então, não dava para deixar para o final. Então, se eu tivesse passado o programa que nós estamos seguindo aqui para vocês, ia ser uma bagunça agora, porque agora nós mudamos, nós jogamos outra coisa para lá, puxamos outra coisa para cá, né? Estamos adaptando tudo. Então, agora nós terminamos aqui essa parte do seminário socrático. Explicação. Nós vamos ter seminários socráticos agora na prática. Nós vamos fazer seminários socráticos, tá bom? E o nosso próximo tema, como agora nós já começamos a falar da formação do professor, vai ser métodos de estudo. Métodos de estudo. Como que um professor deve estudar. E por que tem gente que consegue estudar, tem gente que não consegue estudar. Como tirar um bom proveito dos estudos e como estudar igual aquele personagem que leu 6.000 livros, mas não entendia nada, né? Então, nós vamos falar de métodos de estudo a partir da próxima quarta-feira, tá bom?